Sejam todos bem-vindos ao canal Etnomaf by Diego Cortes com mais uma aula do Enem 2019. Esta questão que eu venho trazer para vocês é uma questão aí muito interessante, pessoal, que envolve assim uma interpretação aí bem legal e eu gostaria de compartilhar ela com vocês aí. Então vamos aí para a leitura da questão e dar início à sua resolução. Então segue comigo aí. Um ciclista quer montar um sistema de marchas usando 2 discos dentados na parte traseira de sua bicicleta, chamadas catracas. A coroa é o disco dentado que é movimentado pelos pedais da bicicleta, sendo que a corrente transmite esse movimento às catracas, que ficam posicionadas na roda traseira da bicicleta. As diferentes marchas ficam definidas pelos diferentes diâmetros das catracas, que são medidos conforme indicado na figura. Então, o diâmetro aí, né, é equivalente ao diâmetro na ideia de círculo, né, que a gente estuda na matemática mesmo. O ciclista já dispõe de uma catraca com 7 centímetros de diâmetro e pretende incluir uma segunda catraca, de modo que, à medida que a corrente passe por ela, a bicicleta avance 50% a mais do que avançaria se a corrente passasse pela primeira catraca, a cada volta completa dos pedais, tá? Então, o que acontece? A gente tem lá, né, a catraca lá de 7 milímetros, né, e ele quer incluir uma segunda catraca, na verdade, de forma que ele consiga, com uma única pedalada, ele consiga avançar 50% a mais do que ele avançava com esta catraca que ele já tem aí de 7 centímetros de diâmetro. Continuando a leitura, o valor mais próximo da medida do diâmetro da segunda catraca em centímetro e com uma casa decimal aí nós vamos ter esses valores aqui para a gente estar aí avaliando e tentando obter qual que seria o valor referente aí a esse diâmetro da segunda catraca. Então vamos lá. Primeira coisa importante é vocês entenderem o seguinte: a bicicleta, né, ela é composta, na verdade, né, pela coroa e a catraca, né, ou as catracas, isso vai depender. O que acontece? A coroa ela sempre fica aqui na parte dianteira da bicicleta, né, mais ou menos no meio da bicicleta, e fica onde as pessoas pedalam, né, onde você pedala ali, né, para fornecer, na verdade, né, energia para que a bicicleta se desloque aí. Então o que acontece? A gente tem a coroa e lá atrás, né, na roda traseira, acoplada à roda traseira, a gente tem a catraca, né? E o que esse ciclista ele vai fazer? Ele vai acoplar uma outra segunda catraca aqui ao lado desta, né? De forma que quando ele mudar de marcha, que é o que a gente chama, né? Quando ele mudar de marcha, ele quer obter, na verdade, um desempenho maior, 50% maior com respeito ao deslocamento. Então, o que a gente tem que observar primeiro? Olha só. Quanto menor for essa catraca aqui embaixo, maior vai ser a distância percorrida. Por quê? Se a pessoa estiver pedalando, né, vamos supor que ela dá uma volta completa aqui na coroa, né, uma volta completa, ou seja, uma pedalada completa. Quando ele dá essa pedalada completa, esta coroa de trás, que é chamada de catraca, ela vai dar uma volta completa também. Ela pode dar 1 ou 2 voltas completas, isso vai depender do tamanho dela, né? Então, vamos imaginar aqui que essa coroa grande, ela dá uma volta completa. E essa pequena, quando essa grande dá uma volta completa, a pequena dá umas 3 voltas, um exemplo, né? O que acontece? Se eu diminuir o tamanho dessa catraca, o que acontece? Se eu der uma volta completa aqui na coroa, vai dar uma quantidade maior de voltas na catraca de baixo. Ou seja, quanto menor a catraca, maior a quantidade de voltas que ela vai dar. Só que o que acontece? Como a catraca está acoplada ao pneu, né, ou à roda traseira, então cada volta que esta catraca dá, a roda também, né, que está acoplado a essa catraca, ela também vai estar dando a mesma quantidade de voltas. Então, se aqui deu 3 voltas, vai dar 3 voltas também na roda. Se der 4, vai dar 4, etc. Tá? Mas a ideia aqui que é importante que vocês entendam é o seguinte: quanto menor a catraca, mais vai se percorrer aí com a bicicleta, porque mais voltas a roda traseira vai dar. Tá? Então, continuando aí, olha só. Qual que é o conceito que está sendo envolvido nesta questão de hoje? Na verdade, é o conceito de grandezas inversamente proporcionais. Por que grandezas inversamente proporcionais? Porque quanto menor a catraca, mais se vai deslocar. Ou seja, quanto menor, né,
for, na verdade, a catraca, mais a gente vai conseguir em desempenho, em distância percorrida. O que nós queremos, na verdade? O que nós queremos é calcular o valor mais próximo da medida, né, do diâmetro da segunda catraca. Ou seja, eu quero saber qual que é o diâmetro dessa segunda catraca que vai ser aí acoplada. É óbvio, pessoal, que se eu quero ter um desempenho de 50% a mais, essa catraca, que é a segunda catraca, tem que ser menor do que a que eu já tenho, né? No caso aí, eu já tenho uma catraca de 7 centímetros. Então, se eu quisesse já eliminar um item, eu já poderia eliminar o item E aqui. Por quê? Porque esse item E está supondo aqui, né, que a catraca seja maior. E ela não pode ser, porque ela tem que ser menor para que eu tenha uma distância maior percorrida. Então, vamos lá. Eu chamei de diâmetro da segunda catraca, que é a nova catraca que vai ser aí acoplada, eu vou chamar de X, que é o que eu quero. Então, se eu encontrar o valor de X, resolvi meu problema, tá? E o que eu também tenho aí de incógnita? Eu vou chamar de D a distância percorrida pela primeira catraca. Essa catraca aqui, ó, catraca de 7 centímetros de diâmetro. Então, a distância percorrida por ela, né, vai ser aí o que eu vou chamar de D. Vocês vão entender por quê, devido aos dados aí. Então, vamos começar a resolver. Olha só. Então, se eu tenho uma catraca, né, de 7 centímetros de diâmetro, ela vai percorrer uma distância, aí, na verdade, a distância D, conforme eu acabei de falar para vocês, né? E se eu tenho, na verdade, uma nova catraca, essa nova catraca aqui, ela é maior, né, com diâmetro maior, que é a catraca que eu vou chamar de X, né, que é o diâmetro dela, então eu vou percorrer 50% a mais do que essa distância. 50% a mais, pessoal, eu posso representar como 150% da distância. Por quê? Porque se eu vou percorrer 50% a mais, então eu vou percorrer a distância que eu já tenho, que é D, né, que é o 100%, mais 50%. Ou seja, eu vou ter 150% essa distância de D a ser percorrida, né? 150% de D eu posso escrever assim, ó, 150% de, né, a multiplicação D. Se eu dividir aqui, ó, se eu simplificar aqui o 0 pelo 0, né, e dividir 15 por 10, eu tenho um 0, né, então teria uma casa decimal. Então daria 1,5D. Então a distância, na verdade, que eu quero percorrer agora, né, com a nova catraca, é de 1,5D. Então eu substituo aí. E o que eu tenho que perceber é o seguinte, olha só. Se eu aumentar a distância, quer dizer que a catraca tem que ser menor. Foi o que eu acabei de falar com vocês aí, né? A catraca tem que ser menor para que eu consiga percorrer uma distância maior. Então, se diminui aqui, ó, se aumenta a distância, na verdade, o que vai acontecer? Vai ter que diminuir, na verdade, o valor do diâmetro da catraca. Só que diminuir, né, se eu aumento e diminui, são grandezas inversas. A gente fala assim que as setinhas têm que estar contrárias aí, né? Porque se uma aumenta, a outra diminui. Então elas são grandezas inversas. Então se eu coloquei essa seta aqui para baixo, eu tenho que colocar outra seta do sentido, da razão, para cima aí, tá? Na verdade, vocês têm que ter uma ideia aí do que é grandezas diretamente, inversamente proporcionais, para que vocês não percam aqui tempo nessa questão. Então, vamos lá. Escrevendo as grandezas, então eu tenho D sobre 1,5D, né? Sentido da seta, eu tenho que colocar assim no sentido da seta, igual, né? Na verdade, aí X sobre 7. Por que X sobre 7? Porque eu tenho que seguir o sentido das setas aqui, né? Na verdade, se são grandezas inversas, a gente tem que lembrar que a gente tem que inverter aí as razões aí. Multiplicando cruzado, olha o que a gente tem. Se eu multiplicar 1,5D vezes X, eu tenho 1,5DX. Se eu multiplicar D por 7, eu tenho 7D, né? Então, multiplicando D por 7, eu tenho 7D. Isso vai ser igual. Posso simplificar os Ds, né? Porque são a distância aí percorrida. Poderia ser 10 metros, 5 metros, não sei quanto que é. Vai ser essa distância aí, né? Então, eu posso cortar aí. E o que eu tenho, então? Eu tenho que X é igual a 7 dividido por 1,5. E a gente sabe, né, que 7 dividido por 1,5 é aproximadamente 4,7. Por que aproximadamente 4,7? Porque isso aí vai dar uma dízima, né? E então eu vou pegar esse valor aí aproximado só. Então, o que eu tenho? Eu tenho aí item C. Então, o item correto para essa questão é o item C, conforme vocês estão visualizando aí na tela de vocês, né?
Gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram aqui comigo. Essa questão foi uma questão assim razoável, tá? Eu encaixaria ela dentro de um nível médio, tá? Dentro do Enem, mas ela envolve esses conceitos aí de grandezas inversamente proporcionais que vocês têm que estar estudando para o Enem, tá? Então, antes de concluir a nossa aula de hoje, eu gostaria de fazer um convite, se você ainda não é inscrito, que você se inscreva, compartilhe o link, né? E deixe o seu like aí se você gostou dessa aula de hoje. Então, um grande abraço e até a próxima aula. É o que o canal Etnomath by Diego Cortes deseja a vocês. E até mais.